É interessante assim como é que isso, na verdade, como isso acontece, né? Porque eu também vim da música. Eu também vim da música, baixista, tecladista, essas coisas. E como Deus vai te direcionando para o caminho da pregação do evangelho, né? Chega um momento que você não é que tenha que escolher, mas já não dá para conciliar. Você até faz, mas não consegue. É uma direção que Deus vai te dando. A minha pergunta é assim: Deus chama o Senhor, o Senhor recebe a profecia, e a importância do ensino bíblico da escola bíblica dominical para o desenvolvimento. Até chegar ao seminário, a gente passa por uma. Passa. Olha, eu acho que o grande seminário, o meu grande seminário, foi a escola bíblica dominical, André. Deixa eu contar minha experiência com a EBD. Eu sempre fui aluno da EBD. Né? Eu casei em 95, né, com a minha... Eu acho que ela está me vendo aqui hoje. Eu acho que está. Um beijo, amor, Raquel, minha esposa. Está lá em Belém, né? Tá passando um tempo lá em Belém. E eu casei com ela em 1995. Casei, né? E estava desviado antes de casar. Foi um período, né? Os anos rebeldes. E aí eu fui congregar numa congregação em Belém chamada Estrada Nova, que era a congregação dela. O nome da congregação, Estrada Nova, lá no Jurunas. E aí o bendito pastor disse assim, tá faltando um professor de EBD na classe dos anciões ali, dos adultos, dos coroa ali. Você vai dar aula lá? Sim. Gente, André, eu assim, caí de paraquedas numa classe, mais ou menos uns 10 anciões assim, de entre 60, 70 anos, 50, só experiência. Só cara experiente. Isso é novo ainda. Novo, eu estava o quê? Eu estava com 22 anos. 22 anos. E eu, né, comecei a dar aula. E assim, aquela galera é o seguinte, você está falando e não, começa, sabe, um debate, não é bem, sabe, quer tirar as dúvidas. Quer tirar as dúvidas. E aí, gente, e cadê que eu sabia? Como é que eu ia lidar? E eu sabia para mim e sabia superficialmente. E aí, André, isso me obrigou a fazer o seguinte, a estudar realmente, a ler realmente, a devorar livros. Eu lia, né? Mas eu não era um leitor assíduo. E aí eu passei, nas 2 primeiras aulas eu passei vergonha. A história é essa. Eu não respondi como deveria responder, né? E quando eu respondi, eu gerei mais dúvida. eu piorei a situação. Então passei vergonha. Aí, né? Só que naquela época livro era caro e livro não tinha, né? As CPADs, que são as casas, as livrarias que são, né, que estão ligadas aqui à Central do Rio, né, que são as primeiras livrarias evangélicas. E livro era caro e não tinha, era difícil, né? Hoje em dia você pega um assunto hoje, parábolas, você vai na CPAD, uma livraria cristã, você tem 20 livros diversos, de parábolas. Né? Você pega qualquer assunto, você vai ter ali uns 10, 15 livros, né, de autores diferentes, brasileiros, americanos, europeus, e aí você escolhe. Naquela época, não. Naquela época era 2, 3, e quando tinha, na cidade. Né? Quando tinha. E aí eu fui obrigado a ler, a comprar e a ler. E aí eu comecei, então, a minha jornada de leitura. Que assim, eu não tinha hábito de ser um leitor assíduo, não tinha. E eu tinha que ler, tinha que me preparar. Então, assunto é parábolas. Tem um livro de parábolas. Não tinha internet, não tinha no YouTube. Que hoje você vai dar uma aula, né? Vai para o YouTube, né? Tem tudo. E vai com um caderno e se você ficar no YouTube em 2 horas, você vai... colhe muita coisa. Sabe? Indo nas fontes certas. Sim. Naquela tem muita época, coisa boa, tem que saber. Não tinha. Filtrar. Naquela época você tinha que ler, estudar e orar. E aí eu peguei esse caminho. E eu acabei, Paulo, me viciando no bom sentido em leitura, né? Fiquei um viciado em leitura, eu comecei a ler 30 livros por ano, né? 40 livros por ano, e eu fui então fazendo a minha formação teológica, né, de uma forma autodidata.
Então, primeiro eu me constituí teólogo de uma forma autodidata. Aí eu tive a sorte de trabalhar com um suboficial chamado Dorimar. O camarada era formado pelo Seminário Metodista Wesleyano. Não sei nem onde é que fica, eu sei que tem esse seminário. O cara era um mestre, Paulo. Então, eu sempre dava serviço com ele no quartel. Né? Serviço de meia-noite às 4, né? De 8, final de semana. Né? Então, assim, e o que eu lia nos livros que eu não entendia, eu ia com ele e tirava as dúvidas. Então, isso foi um presente de Deus para mim. E o cara tinha um dom de ensinar. Não, isso aí não é assim, isso aí é do período da escolástica, isso aí é do período isso aí é dos pais da igreja. Então, ele me introduziu, né, no mundo da teologia e me desafiava. E aí eu fui estudar a história da igreja, eu fui estudar, né, filosofia cristã, e aí pronto, ele foi um cara que me empurrou, projetou, né? me empurrou para o campo teológico. E a escola dominical foi a que me desafiou. E aí o que aconteceu? Né? Depois dessa vergonha toda, no próximo semestre, troca a revista, mas eu já tinha um livro do assunto da revista, já tinha queimado. Estava preparado. Né? Aí ia dar aula quando quando eles começavam a perguntar, não, isso é por causa disso, não, por causa disso. Aí, pronto, eu ganhei o respeito deles, né? E eu consegui me superar, né? Consegui... como é que se diz? Como é que eu posso dizer assim? Eu consegui vencer essas dificuldades, né, do magistério cristão. E aí eu desenvolvi esse estilo de vida, de estudar. Né? Eu queria fazer um seminário, mas na época eu não podia fazer militar. A gente, né, tem uma limitação orçamentária, casado com filho, então eu nunca tive condições, né, nesses primeiros anos de pagar um seminário, me formar, não tive. Então, eu passei aí muitos anos estudando de forma didática. Mas isso me ajudou. Hoje eu sei por quê. Porque talvez se eu tivesse feito um seminário formal, né, na época, talvez eu teria sido um teólogo engessado. Ou, entendeu? De alguma forma, porque o bom, né? Existe vantagem em você estudar de forma autodidata, dessa forma, sozinho, né? Existem desvantagens. Sim. Entendeu? Então, a grande vantagem de você estudar sozinho, né, é porque você consegue focar, você consegue pensar melhor o que você está lendo. Entendeu? Você consegue, por exemplo, o meu orientador, né? Essa pessoa diz assim, olha, ele me deu um seguinte conselho: você nunca fecha só com o autor. Você pega 3 autores, fontes, né? Pega 3 autores e vê o que eles pensam e tira a tua conclusão. E se tiver em dúvida, vai orar, pede para o Espírito Santo te orientar. Não fica com o autor só. Então, esse conselho, e eu podia fazer isso, né? Porque você estudando sozinho, você não está preso a um programa de um ano, né, a uma grade curricular. Essa é a vantagem. Então, você pega um assunto e esses 3 meses eu quero estudar sobre soteriologia, salvação. Então, vamos lá. Vamos estudar arminianismo, vamos estudar calvinismo, vamos estudar outras. E aí você consegue fechar um assunto, né, e dizer, agora eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Já no seminário, não. No seminário você tem uma grade curricular para estudar, você vai seguindo e você não pode se prender muito no assunto porque tem... Precisa em outras situações. Então, essa é a vantagem. Mas quando é que o senhor ingressa no seminário? O senhor hoje é um teólogo formado, quando é que o senhor ingressa no seminário? Não, eu fiz o seminário na Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então ficou muito tempo estudando sozinho, autodidata. Sozinho, muito tempo. Fui aqui na Estácio de Sá, entendeu? E bacharelado em teologia. Só que a Estácio, o curso de teologia dela é laico. Sim. Né? As universidades que oferecem curso de teologia, né, as universidades oficiais que estão ligadas ao MEC, elas não podem oferecer curso de teologia confessional. É aberto. Então, é aberto. Então, eu brinco sempre, eu posso ser padre, se eu quiser, eu posso ser pastor. Eu estou preparado para ser padre e pastor. E também outras matrizes.
E hoje tem gente que faz, principalmente, né, a teologia buscando as universidades, assim, e nem são pastores, na verdade, né? Eu queria fazer algumas perguntas técnicas para o senhor, no sentido de... Maneira. A gente não é tranquilo. Não faz pergunta difícil. A gente... Hoje nós temos o seminário e nós temos algumas... A gente que prega a palavra do Senhor, que está no campo, a gente vê algumas matérias do seminário na prática dentro da exposição do sermão. Como é que o senhor tem visto, tipo, a exegese hoje que tem sido feita dos textos, quando há a exposição do sermão? Como é que o senhor define, como é que o senhor filtra essa situação? Espera aí. Pode, assim... Eu entendi a pergunta, mas eu quero saber mais assim o foco. Então, vamos supor, hoje a interpretação do texto na exposição do sermão. Como é que o senhor tem visto essa interpretação dos textos? Essa exegese que tem sido feita... como é que o senhor tem analisado isso? Os pregadores de hoje, como é que o senhor tem... Olha, André, isso é um problema, né, só de quem realmente é dessa área da teologia. Sim, né? sim. Que a gente passa a ser um pouco... Desculpa aí, foi mal. Então, é como Salomão dizia, estudar muito enfadonha, dá enfado, né? E você passa a ser um pouco crítico, né? Então, nós estamos vivendo uma crise nos púlpitos, sim. Isso é uma... E não sou eu que falo isso. Isso é Hernandes Dias Lopes, né? Que hoje é o maior nome da pregação expositiva no Brasil. Verdade. Né? No Brasil, hoje, eu considero a maior autoridade da pregação. Obrigado, thank you. Então, eu considero o Hernandes Dias Lopes hoje é o nosso ícone, a nossa referência. É verdade, também certo? Eu tenho discordâncias da escatologia presbiteriana, né? Mas isso aí, escatologia, ninguém concorda, né? Não tem concordância. Mas, tirando a escatologia, né? Ele é o grande nome da pregação expositiva, né? De como ler o texto, expor o texto e aplicar o texto, né? Então, hoje a gente vive, sim, uma pobreza da pregação. E não estou falando da pregação da forma como se... da pregação expositiva, não. De todos os estilos, de todas as formas de pregar, expositivamente, né? Tematicamente, outras formas, né? Mistas. Não. A gente vive uma pobreza da pregação, mas eu acredito que é mais um momento de colheita daquilo que não se plantou. Você está entendendo? É mais uma colheita teológica que não se plantou. Olha só, a Assembleia de Deus, né, o movimento pentecostal no Brasil começa em 1911. A Assembleia de Deus nasce em 1911, certo? Então, o primeiro seminário de orientação pentecostal foi proposto em 1948. Então, você tem de 1908, né, acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1948 tem um casal aqui, norte-americano, J.P. Colenda, né, que ele está lá em São Paulo e é proposto na Convenção das Assembleias de Deus em 1948. Debate, né? Ele propôs a criação de um seminário para preparar os obreiros. E aí, a Convenção das Assembleias de Deus, em 1948, disseram, não, teologia vai esfriar. Para que teologia? Não. E aí, em 58, né, ele abre o IBAD lá em Pindamonhangaba, 10 anos depois. E aí, lá por 58, 59, começa a primeira turma de alunos, né, de um curso de orientação pentecostal. Porque nós não tínhamos uma teologia pentecostal. Não tinha. Né? Poderia estar nascendo lá nos Estados Unidos. Começou a ser elaborada uma doutrina pentecostal com Mir Pirman, um judeu que se converteu, que hoje ele a teologia sistemática
mais simples e mais profunda, e a melhor que eu considero é dele, do Meir Pirman, né? Que todo o seminário pentecostal tem. Então, foi proposto um seminário em 48, passou-se 10 anos, eles fundaram. E quando eles fundaram o Pindamonhangaba em 58, eles foram criticados pela convenção. Muitos pastores não foi debaixo de bênção, foi debaixo de conflito. Olha, nós não queremos, não abençoamos, não concordamos com esse negócio de teologia, mas eles abriram. E aí, em 1964, aqui no Rio de Janeiro, né, com os predecessores do Silas Malafaia, né, fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal aqui no Rio. Então, quando estava acontecendo a Revolução, né, de 64, estava se começando a primeira turma de alunos, né, de teólogos pentecostais. Então, veja, é muito recente, embora pareça que, né, tenha aí 70 anos, recente. Mas o que acontece foi recente. O Seminário Batista do Sul está formando teólogos, né, de teologia tradicional desde 1918. Então, os seminários das igrejas tradicionais estão aí desde a década de 20. Né, colocando de 4 em 4, 5 em 5 anos, colocando doutores, mestres na palavra. E quando os seminários pentecostais começaram, eles eram internos. A concepção de que a letra matava veio até há pouco tempo. Não, ela reinou. Ela reinou. Você não vê isso nas igrejas? Ela reinou, não. Pentecostal. Na verdade é o seguinte, nós sofremos assim, mas eu não estou acusando os nossos pais, não, cada homem da sua época. Do seu tempo. Do seu tempo. Certo? Então, assim, quando eu era jovem, eu cansei de escutar os pastores dizendo o seguinte, olha, né, para servir a Deus só tem um lugar, a igreja. Então, as mães, qual era o sonho de uma mãe, né, da Assembleia de Deus da década de 70 e 80? Que meu filho fosse pastor ou missionário. E a filha que fosse esposa de pastor. Era o sonho, era o ápice. Ninguém pensava em mandar os filhos para a universidade, estudar, entendeu? Então, era uma bolha. Mas hoje está tendo uma procura maior, né? Não, hoje está. Só que hoje essa procura, né, é uma procura boa, é maior, né, Paulo? Mas não dá para se formar um teólogo em 5 anos, em 10 anos. Isso leva tempo. E tem experiência também, né? Tem a experiência e existe a questão, né? Lutero dizia o seguinte, André, quem forma um teólogo é Deus. Porque teologia não é que nem filosofia, que nem pedagogia. É uma matéria, é um ramo do estudo perigoso. Vou te dizer por que é perigoso. Porque o ideal é que o teu conhecimento teológico ele vá se aprofundando, vá crescendo e, ao mesmo tempo, as tuas experiências com Deus. Quando o teu conhecimento teológico vai crescendo, você vai estudando teologia sistemática, todas as áreas da teologia sistemática, todos os ramos da teologia, mas a tua experiência com Deus não acompanha isso, a gente está criando um monstro. A gente está criando um herege. Ou alguém que vai apostatar da fé. Tanto é que todos os grandes filósofos que apostataram da fé, eles eram teólogos. O Friedrich Schleiermacher, o criador da teologia, né, liberal na Alemanha do século XVIII, pastor, teólogo, mas que, né, como é que a gente pode dizer que aquele cara teve a experiência do novo nascimento? Se ele não acreditava nos milagres da Bíblia, não acreditava na ressurreição de Cristo. Como é que a gente pode dizer que esse cara viveu a experiência do novo nascimento? Então, estudar teologia e, ao mesmo tempo, não ter as experiências com Deus, e não é só o novo nascimento, são experiências com o Espírito Santo. A igreja pentecostal ela é marcada por experiências com o Espírito Santo. Né? E é por isso medo da teologia, né? E aí o que acontece? E era exatamente o contrário que deveria acontecer. Quanto mais experiências com o Espírito Santo, né, no campo, porque quem produz a boa teologia é o campo. É o campo. Não se faz boa teologia em gabinete. Então, quando você está no campo missionário, no campo mesmo, no campo de ação, né,
É ali que a teologia da teoria é comprovada. Então, não adianta. Quem vai entender, quem vai elaborar uma boa teologia de batalha espiritual é quem está ali no culto de libertação, Sim. expulsando o demônio, tratando com pessoas que vieram de situações, né, de possessão, de opressão, de experiências com Satanás. Então, essa pessoa que tem essa prática no combate corpo a corpo com o mundo espiritual, essa pessoa é um teólogo da área de libertação. Ela sabe o que está falando. Ela sabe, né? Por experiência. A experiência de campo. A experiência, ela vai... a experiência de campo, ela vai confirmar a boa teologia. Então, teólogo de gabinete, teólogo de ar-condicionado, entendeu? Teoria, né? Não sabe.